Será que a história realmente se repete? O fim da Guerra Fria prometeu uma nova era de paz, mas quando a gente olha o cenário mundial hoje, parece que estamos diante de um tabuleiro de xadrez global, sabe? Com grandes potências movendo suas peças em conflitos que parecem não ter fim. A pergunta que fica no ar é: estaríamos vivendo uma Segunda Guerra Fria? Para tentar montar esse quebra-cabeça, hoje vamos fazer uma análise aprofundada de uma obra fundamental da geopolítica brasileira, a Segunda Guerra Fria, do grande Luiz Alberto Muniz Bandeira. Um autor absolutamente essencial, né? Essencial. Ele é um dos analistas mais respeitados do Brasil, autor de clássicos como Formação do Império Americano. Nossa missão aqui é extrair as ideias mais poderosas e por vezes controversas deste livro para entender o mapa que ele traça do nosso mundo. E vale sempre reforçar, né? Essa nossa conversa é uma porta de entrada. A leitura da obra completa é indispensável. Com certeza. E desde já, pedimos para quem nos acompanha que curta e compartilhe este episódio. Isso ajuda imensamente o canal a crescer e levar análises como essa a mais gente. Bom, vamos lá. O que exatamente Muniz Bandeira define como essa Segunda Guerra Fria? É só uma reedição da briga Estados Unidos versus União Soviética? Então esse é o ponto de partida e o que é fascinante na tese dele. Não é uma simples repetição. Para ele, estamos sim numa nova fase de competição global, mas a lógica mudou. Mudou como? O motor dessa nova era, segundo o livro, são os interesses geopolíticos e principalmente geoeconômicos dos Estados Unidos para manter a sua hegemonia, manter a posição de única superpotência global depois que a União Soviética ruiu. E para construir essa ideia, ele se baseia em pensadores clássicos, imagino? Exato. Ele resgata toda a tradição da geopolítica para mostrar que existe um palco principal para essa disputa. E esse palco é a Eurásia. Sempre a Eurásia. Sempre a Eurásia. É o supercontinente que, assim, concentra 75% da população do planeta e, sei lá, uns 3/4 das fontes de energia que a gente conhece. A lógica geopolítica é brutalmente simples. Quem domina a Eurásia, controla o mundo. E aí entram aqueles conceitos clássicos, né, de Heartland e Ringland. Exatamente, ele resgata isso. O Heartland seria o coração do mundo, o miolo da Eurásia, e o Ringland é o anel costeiro, a borda que cerca essa área. Deixa eu ver se entendi com uma analogia. É como se a Eurásia fosse um grande castelo, o Heartland é o salão do trono e o Ringland são as muralhas. Perfeito. Então, a tese é que, em vez de tentar invadir o castelo de uma vez, a estratégia mais inteligente seria controlar as muralhas para isolar e conter qualquer poder que surja lá dentro. A analogia é perfeita. A estratégia descrita no livro é a de controlar esse anel costeiro, o Ringland, para impedir o surgimento de uma potência rival no Heartland, que, historicamente, seria a Rússia ou, mais recentemente, uma aliança sino-russa. A contenção é a palavra-chave. Certo. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Como é que essa teoria do tabuleiro de xadrez se traduziu em ações concretas? Onde a gente vê essa estratégia em prática? Olha, o livro aponta o Afeganistão, ali nos anos 70 e 80, como grande laboratório dessa estratégia. A obra detalha como a famosa Operação Cyclone, que foi o apoio americano aos guerrilheiros Mujahideen. Sim. Ela começou antes da invasão soviética de 1979. Antes. Isso é um ponto crucial. É crucial. A análise do Muniz Bandeira, baseada em documentos e declarações da época, como as do próprio Zbigniew Brzezinski, é que o objetivo era deliberadamente atrair a União Soviética para uma armadilha. Uma armadilha? Como assim uma armadilha? A ideia era criar um Vietnã soviético. Eles sabiam que, se a URSS invadisse o Afeganistão para apoiar o governo comunista local, ela ficaria presa num atoleiro militar e econômico caríssimo, sangrando recursos, moral, tudo. Para minar o império por dentro. Exato. E isso se conecta a uma estratégia ainda maior que o livro descreve: a criação de um Green Belt, um cinturão verde islâmico ao sul da União Soviética. Espera um pouco. Então a análise do livro é que os Estados Unidos essencialmente armaram e financiaram o mesmo tipo de grupo fundamentalista que, décadas depois, declarariam como o inimigo número 1 na guerra ao terror? Precisamente. Essa é uma das teses mais fortes e polêmicas do livro. A estratégia era usar o Paquistão e o dinheiro da Arábia Saudita para fomentar uma jihad, uma guerra santa,
contra os comunistas ateus da URSS. E o alvo eram as repúblicas soviéticas da Ásia Central. Exato, as de maioria muçulmana. Eram consideradas o ventre mole do Império Soviético. O que o Muniz Bandeira argumenta é que, com o fim da União Soviética, a ferramenta não foi descartada. O perigo vermelho do comunismo foi simplesmente substituído pelo perigo verde do fundamentalismo islâmico. O inimigo mudou de cor, mas a lógica de ter um inimigo para justificar a intervenção continua intacta. É uma inversão de perspectiva impressionante. Completamente. Então, com o fim da Guerra Fria, o inimigo muda, mas a estratégia de intervenção continua. Como isso funciona na prática, sem uma guerra declarada contra um grande império? É aí que entra o que o livro descreve como a metodologia da mudança de regime, ou regime change. E ele aponta que muito desse método foi, de certa forma, sistematizado no manual Da Ditadura à Democracia, do acadêmico Gene Sharp. Ah, sim, já ouvi falar. Pois é. Segundo a obra, este manual foi traduzido para dezenas de idiomas e distribuído globalmente pela CIA e ONGs com o financiamento do governo americano, como a National Endowment for Democracy, a NED. Então é quase um manual de instruções para uma revolução de veludo. Uma espécie de franquia de mudança de regime que parece popular e espontânea na superfície, mas que nos bastidores tem um roteiro muito bem definido. A análise do livro vai exatamente nessa direção. Ele descreve um passo a passo quase industrial. Primeiro, a infiltração de agentes e o treinamento de ativistas locais. Certo. Segundo, a organização de grandes manifestações, sempre com a bandeira da não violência. Terceiro passo, provocar uma reação desproporcional do governo-alvo. O que quase sempre acontece. Geralmente acontece. E quando a repressão vem, entra o quarto passo. Usar essa violência para acusar o governo de violação de direitos humanos, destruindo a legitimidade internacional dele. E a partir daí o caminho está aberto para uma intervenção mais direta. Exato. O quinto e último passo é justificar uma rebelião armada, que passa a ser financiada e equipada do exterior. E que pode, em último caso, culminar numa intervenção humanitária liderada pela OTAN ou por uma coalizão, como a gente viu acontecer várias vezes. É um roteiro. Se você está imerso nesta análise conosco e achando isso tão fascinante quanto a gente, comente a palavra estratégia aqui embaixo. É um jeito de sabermos quem nos acompanha até o fim e fortalece muito a nossa comunidade. Agora, é importante ressaltar que essa é a tese do Muniz Bandeira. É uma leitura bastante crítica que enxerga essa intencionalidade estratégica em quase toda a ação de política externa americana no período, onde o livro aponta exemplos concretos desse roteiro. Ele cita vários. Na Sérvia, o movimento estudantil Otepor, que foi fundamental para derrubar o Milošević em 2000, recebeu milhões de dólares da NED e de outras fundações. E depois vieram as revoluções coloridas. Isso. Na Geórgia, a Revolução Rosa de 2003, liderada por um grupo chamado Camará, cujos ativistas foram, veja só, treinados por veteranos do Otepor sérvio, também com financiamento externo. Tudo conectado. Tudo conectado. Na Ucrânia, na Revolução Laranja de 2004, o estopim foi uma acusação de fraude eleitoral, com a mídia ocidental tendo um papel central. Mas, segundo a análise do livro, com agências americanas, manejando os cordéis por trás das cortinas. Essa parte da estratégia política é complexa. Mas sempre fica a pergunta: quem paga por tudo isso? E mais importante, quem lucra? Imagino que a dimensão econômica seja central para o Muniz Bandeira. É o coração da análise dele. Para o Muniz Bandeira, geopolítica e geoeconomia são inseparáveis. No Cáucaso e na Ásia Central, por exemplo, o objetivo por trás das revoluções coloridas era claríssimo. Petróleo e gás. Petróleo e gás, controlar as vastas reservas do Mar Cáspio e, crucialmente, garantir a construção de oleodutos e gasodutos que passassem por fora do território russo, quebrando o monopólio de Moscou no transporte de energia para a Europa. E no Oriente Médio, a gente sempre ouve falar da conexão com o petróleo, mas como ele detalha isso? Ele detalha de forma contundente. No caso do Iraque, argumenta-se que a Primeira Guerra do Golfo, em 91, foi motivada pelo fato de que Saddam Hussein, ao invadir o Kuwait, passou a controlar quase 1/5 das reservas mundiais.
E a invasão de 2003? A invasão de 2003, que a obra afirma ter sido planejada muito antes do 11 de setembro, tinha como objetivo explícito restabelecer o domínio das gigantes petrolíferas ocidentais, Exxon, Shell, BP, que tinham perdido o acesso ao petróleo iraquiano décadas antes. Então, segundo o autor, em cada um desses casos, a justificativa humanitária ou de segurança seria, na verdade, uma cobertura para um interesse econômico muito direto no controle de recursos ou de rotas estratégicas. Exatamente. A lógica se repete em outros lugares. A intervenção na Somália no início dos anos 90, a Operação Restaurar a Esperança. Que foi vendida como uma missão puramente humanitária, para combater a fome. Exato. Mas o Muniz Bandeira aponta que um dos objetivos centrais era proteger concessões de petróleo já obtidas por corporações americanas e controlar a rota estratégica do Golfo de Aden, por onde passa boa parte do petróleo mundial. E na Líbia, em 2011? Mesma lógica. A derrubada de Gaddafi também estaria diretamente ligada ao controle das maiores reservas de petróleo da África e ao fato de que ele estava renegociando contratos de forma bem desfavorável a empresas europeias. Isso nos leva aos eventos mais recentes. Muitos viram a Primavera Árabe como um movimento genuíno e espontâneo por democracia. Como a análise do livro encaixa esses eventos nesse grande jogo que ele descreve? Ele argumenta que os Estados Unidos e seus aliados regionais, como Catar e Arábia Saudita, atuaram de forma decisiva para subverter, financiar e armar grupos de oposição. Direcionando os levantes. Direcionando os levantes de acordo com seus próprios interesses estratégicos. A Líbia e a Síria são os casos mais dramáticos, né? Como ele os analisa. Na Líbia, o livro aponta que a rebelião foi rapidamente dominada por grupos jihadistas, muitos com laços com a Al-Qaeda. A intervenção da OTAN, que tinha um mandato da ONU só para criar uma zona de exclusão aérea. Para proteger civis. Para proteger civis, extrapolou completamente e se tornou uma operação de mudança de regime focada em derrubar o Gaddafi. O resultado a gente conhece: colapso do Estado, caos e a proliferação de armas por toda a região do Sahel. E a Síria, que é ainda mais complexa. A Síria é apresentada como o ápice desse grande jogo. É uma guerra por procuração em múltiplos níveis. De um lado, potências regionais como Turquia, Arábia Saudita e Catar, coordenados pelo ZIWA, financiando e armando uma oposição super fragmentada. E do outro, Rússia e Irã. Do outro, Rússia e Irã apoiando o regime de Bashar al-Assad. E aí você soma isso o conflito sectário milenar entre sunitas e xiitas. Que complica tudo ainda mais. Exato, porque os financiadores da oposição são monarquias sunitas, e o Irã é a grande potência xiita. O resultado, segundo o livro, é a instrumentalização do conflito para isolar o Irã, que é o verdadeiro adversário estratégico dos Estados Unidos e de Israel na região. Isso tudo nos leva a uma questão crucial. Olhando para esse cenário de intervenção constante, de guerra permanente, essa estratégia é sustentável a longo prazo? É aqui que a obra do Muniz Bandeira chega à sua conclusão talvez mais sombria. Ele argumenta que essa estratégia de projeção de poder global tem limites muito claros, principalmente econômicos. A guerra permanente tem um custo fiscal e humano altíssimo. Que leva a déficits gigantescos, endividamento. Exato. Endividamento externo crescente e uma profunda irresponsabilidade fiscal em casa. Essa comparação que ele faz com o Império Romano é muito poderosa. Quer dizer que, segundo Muniz Bandeira, os Estados Unidos estariam se esgotando da mesma forma, com um exército gigantesco e caríssimo espalhado pelo mundo, enquanto a economia doméstica sofre as consequências. Isso muda a perspectiva sobre a real força americana. Muda completamente. O paralelo que ele traça é o da superextensão imperial, ou Imperial Overstretch. Um império que se dispersa demais militarmente, com bases e compromissos em todos os continentes, inevitavelmente entra em declínio fiscal e econômico em casa. E ele mostra isso com dados, né? Sim, a análise destaca a incrível transformação dos Estados Unidos, de maior nação credora do mundo depois da Segunda Guerra para a maior nação devedora do planeta hoje, dependendo do capital de potências rivais, principalmente da China, para financiar seu próprio déficit. É uma contradição gigantesca. É uma contradição que, para o autor, coloca em xeque a sustentabilidade dessa hegemonia. Resumindo, então,
A grande tese de A Segunda Guerra Fria é que vivemos numa nova era de conflito global, não mais ideológica, mas movida pela busca americana de manter sua hegemonia a qualquer custo. Uma busca que usa intervenções encobertas, guerras por procuração e uma metodologia de mudança de regime. Tudo interligado a uma disputa ferrenha por recursos energéticos e controle de rotas estratégicas. Exatamente. Isso nos deixa com a grande questão que a obra de Muniz Bandeira coloca para nossa reflexão. Diante da ascensão de outros polos de poder, como a China, e dos crescentes desafios econômicos e sociais internos, essa estratégia agressiva de projeção de força global é um sinal da vitalidade do poder americano? Ou seriam, na verdade, os espasmos de um império que começa a enfrentar os limites de sua própria hegemonia? Uma pergunta que certamente define o nosso século. E para quem nos ouve, qual a opinião de vocês? As teses de Muniz Bandeira ajudam a explicar o mundo em que vivemos hoje? Deixe seu comentário, queremos muito saber o que pensa. E lembre-se, esta foi apenas uma introdução. A obra original é essencial para quem quer se aprofundar em relações internacionais. Se esta análise aprofundada foi útil, reforce nosso trabalho. Curta, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. O Relações Internacionais em Minutos depende do seu apoio para continuar existindo. Muito obrigada e até a próxima!